Em geral, os pets fazem muito bem para as crianças, mas às vezes o que era para ser bom pode até mesmo gerar algumas situações desagradáveis. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar tudo o que você deve saber e analisar antes da chegada de um pet na família. Olá, você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco e hoje nós vamos tratar desse assunto muito importante que é sobre essa interação dos animais com as crianças. Se você está pensando em adquirir ou adotar um cãozinho, um gatinho, ou até mesmo presentear alguém com um pet, tem algumas coisas importantes que você precisa saber e eu te conto nesse vídeo. Normalmente é muito saudável essa relação das crianças com os cães e com os gatos, pode favorecer o desenvolvimento da criança, contribuir para muitos aspectos no que diz respeito ao aprendizado, ao amadurecimento e até mesmo questões emocionais da criança. É claro que eu estou falando de pets saudáveis, de animais com a vacinação, com a vermifugação em dia, com animais que visitaram um médico veterinário, passaram por uma consulta prévia. E vale lembrar, né, que as crianças elas têm um contato muito mais íntimo algumas vezes com os animais, não tem tanto esse cuidado, né, daquilo que elas podem levar para sua boca e tudo mais, né? Então, principalmente no que diz respeito aqui às verminoses, grande parte, né, das verminoses são transmitidas de forma copro-oral, né? E numa criança é muito mais fácil, então, por um descuido que isso venha a acontecer, que ela acabe entrando em contato direto ou indireto com fezes animais e pode estar também adquirindo alguma parasitose nesse sentido. Então é sempre importante estar atento a esse aspecto e animais sempre saudáveis. Cães e gatos saudáveis não oferecem qualquer risco para as crianças. Agora tem outras questões que são muito importantes você avaliar e eu vou te contar nesse vídeo. Então já se inscreva aqui no nosso canal, clica no botão de inscrever-se agora se você não for um inscrito aqui do nosso canal, pois toda terça-feira às 19 horas e 45 minutos tem um vídeo novo aqui no canal, sempre com conteúdos relevantes como esse. Eu acho que um dos pontos mais importantes no que diz respeito às crianças terem um pet, digamos assim, é que a criança ela nunca vai ser o tutor, ela nunca vai ser responsável pelo animal. Então, os pais da criança, os responsáveis por aquela criança, é que serão os tutores do animal. De forma solidária, eles acabam sendo os tutores desse animal por questões óbvias, né? As crianças elas não têm, independente da idade, isso vai oscilando, né, de idade para idade, a percepção da criança, a maturidade, mas de modo geral elas não têm a maturidade para tomar as decisões que são necessárias a respeito dos animais. Isso é muito importante para aquelas pessoas que pensam em presentear alguém, e especialmente aqui falando alguma criança, né, presentear alguma criança com um pet. Então é de suma importância que se converse antes com os pais, com os responsáveis por essa criança. Então aqui já começam os primeiros problemas. Se você der, né, presentear com um pet alguma criança em que os pais não estavam sendo coniventes, né, que eles não estavam de acordo com isso, já aumenta as chances de esse animal não receber os cuidados adequados. Digo isso porque alguns adultos acabam jogando para a criança, digamos assim, a responsabilidade, né? Como se ela fosse responsável por aquele animal, foi um presente que ela ganhou. Parece um pouco absurdo, mas acontece bastante, né? Então, quando um pet ele chega num lar onde os pais, né, que são os donos daquela casa, né, não estão sabendo, não estão preparados para aquilo, já começa então a aumentar essas probabilidades de esse animal ter algum problema, né? De ele não ter uma boa receptividade. Então isso vale não só para crianças, né? Sempre que nós vamos trazer um pet para dentro da nossa família, para dentro do nosso lar, da nossa casa, é importante que todos dentro da casa estejam cientes e estejam concordando. É algo que nós conversamos muito com os animais de adoção, né? Que se todos da casa estão de acordo com isso, né? Porque se você tem um animal
dentro de um lar onde uma ou duas pessoas não gostam da presença daquele animal, se incomodam com a presença daquele animal, então não tem nenhuma situação mais desagradável, né, de que algo que era para ser bom, né, a chegada de um animal, de um pet, acabar se tornando motivo para discussão, para intriga ou algum tipo de problema dentro da própria família, né? E muitas vezes as consequências disso esbarram no animal. Então, voltando para a questão das crianças, veja, os pais, os responsáveis pela criança, eles têm de estar cientes porque o animal ele exige uma atenção constante. Na verdade, essa interação, né, essa relação entre o animal e a criança exige uma atenção constante dos dois lados. Então, a criança, como nós já conversamos, não tem tantos cuidados, digamos assim, pode estar entrando em contato com fezes, com urina, pode estar entrando em contato com a região oral do animal e tudo mais. Então, a criança ela pode, né, de forma inocente, né, se expor a alguns riscos, mas ela pode expor o animal também a alguns riscos. A criança pode acabar fornecendo alimentos inadequados para aquele animal, ou até mesmo tendo um comportamento até um pouco mais agressivo, que nós observamos, né, algumas crianças, ou ainda de forma inconsciente, como um acidente, né? A criança está aprendendo a caminhar, está correndo pela casa, e o animal fica o tempo todo ali, tem alguma chance de ela tropeçar, machucar o animal, acabar esmagando esse animal de alguma forma, machucando. O animal pode reagir como instinto natural de defesa com uma mordida, né? Animais que talvez possam não ser adequados para algumas faixas de idade. Algumas crianças que ainda estão se equilibrando podem de repente sofrer uma queda, vir até mesmo a se machucar. Então é uma tensão constante. Essa interação, né, com cães, com gatos, com pets dentro do lar pode ser muito importante para a educação dessa criança, né, para já ir criando um hábito da posse responsável nas crianças. Então veja, é natural que a criança ela queira alimentar o cão com o mesmo alimento que ela come. Isso é natural da criança. Ela faz isso com as bonequinhas, com os bonecos, ela brinca dessa forma. Então é natural que ela queira fazer isso com o animal. E neste momento já entra então, né, o adulto responsável pela situação que vai explicar para a criança que o animal é um animal, que ele precisa ter uma alimentação específica para ele. Já vai criando na criança essa consciência da posse responsável, de entender e respeitar as diferenças entre nós e os animais, né? Então pode ser que as crianças acabem oferecendo para esses animais alimentos impróprios, né? Balas, chocolate, até mesmo nós já falamos sobre o chocolate em outro vídeo completo sobre alimentação nos cães e nos gatos. Vou deixar a sugestão no card aqui no alto, né? Mas então, um quadro clássico de intoxicação por chocolate, ela pode acontecer de forma inconsciente, né? A criança querendo compartilhar com o seu animalzinho aquele alimento e induzindo ele a uma intoxicação alimentar, que pode ser até mesmo grave, ou pode acontecer de forma acidental mesmo. A criança vai se alimentar, acaba caindo no chão. O animal, como também não tem essa consciência, como ele também depende de um tutor, de um responsável, ele vai ali, muito provavelmente vai ingerir esse alimento e estar se intoxicando. Então veja que precisa de uma atenção constante. Outra questão importante é sobre as características das raças de cada animal, né? Então tem animais, como nós já falamos, que são um pouco mais agitados, e isso interfere inclusive com o período de vida do animal, né? Lembrar que o animal também tem um período de infância até os 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, oscila de animal para animal, de raça para raça, né? Mas eles têm um período em que são mais espertos, mais ativos, né? Que fazem mais bagunça, que gostam mais de correr, de se exercitar. Já tem animais que estão no período adulto, que já são um pouco mais tranquilos, tem aqueles animais que nunca perdem aquela agitação, aquela euforia. Tem outros animais que já são mais idosos e, como todo velhinho, ele quer muitas vezes ficar quietinho ali no canto dele, não quer ser incomodado, e às vezes a criança está num outro momento, quer brincar o tempo todo, quer pegar o animal o tempo todo, ele pode não gostar.
né? Então tem raças que são um pouco mais agressivas, então cada animal sofre influência da sua raça, da sua genética, mas cada animal é único dentro das suas características e nada como você observar como o animal vai interagindo com aquela criança no dia a dia. Isso oscila de idade também, então tem crianças que já conseguem a partir de uma idade entender o que o animal gosta, o que o animal não gosta, o que deve ser feito, o que não deve ser feito com esse animal. Então, infelizmente, acontece inclusive de nós observarmos no dia a dia traumas, né? Animais que caíram do colo da criança, caíram no chão e até mesmo com um traumatismo crânioencefálico, muitas vezes para um filhote, devido às suas proporções, né? Toda a sua fragilidade, por ele ser pequeno, uma queda de uma altura que para nós seria insignificante, né? 30, 40, 50 centímetros, 1 metro, pode induzir até mesmo um traumatismo crânioencefálico nesse animal e ele vir a ter sequelas irreversíveis ou culminar com a morte desse animal. Então, muita atenção, né? Porque isso, além de ser um trauma no sentido de impacto para o animal, pode gerar um trauma na criança também. Então, esse é outro fator muito importante a respeito de que as crianças, elas não têm a maturidade emocional para lidar com a perca dos animais. Não tem toda essa maturidade como nós adultos temos e muitas vezes nós já sentimos, né? Imagina para uma criança. Então, muita atenção, né? É muito triste atender, e nós atendemos no dia a dia, infelizmente, animais com doenças gravíssimas, né? Animais com sinomose, às vezes doença que não tem cura, uma alta taxa de mortalidade, animais de crianças, é muito delicado atender animais de crianças. A gente nota que acaba sendo muito traumatizante para a criança, a ponto de depois, né, no seu desenvolvimento e na sua vida adulta, não querer mais ter animais por aquela experiência que foi traumatizante. Lembrar também que nós somos exemplo para as crianças. Então eu vejo que em algumas famílias os animais eles são como brinquedos para as crianças. Isso é muito triste, muito grave, né? Então as crianças vão aprendendo, né, desde cedo que os animais são como se fossem objetos, né? Então tem criança que todo aniversário ela ganha um animal, mas ela sempre só tem um animal. Por quê? Ela ganhou um primeiro animal, não foi vacinado, deu uma parvovirose, morreu. Aí ela ganha um outro animal, não foi vacinado, deu uma sinomose, morreu. Aí, no terceiro aniversário, ela ganha outro animal, que era um filhotinho, ela derrubou, o animal não resistiu. Aí depois ela tem outro animal que ela ganha, fica 1, 2 anos, acaba fugindo para a rua, foi atropelado. Daí ela ganha outro animal, que acaba fugindo para a rua e é atacado por outro animal, acaba não resistindo. Então veja, a criança vai construindo inconscientemente, né, na cabecinha dela, vai construindo essa ideia de que o animal é como se fosse um objeto que pode facilmente ser substituído, como algo que quebra, né? Quebrou, você joga fora e adquire outro. A criança ganha de presente um animal, de repente o pai, a mãe não gosta mais, né? Entra naquela questão que nós conversamos de todos dentro da casa estarem de acordo. Então, de repente, a criança se apega com aquele animal e aí, de repente, o pai resolve vender aquele animal. Então, veja, isso, além de poder ser traumatizante para a criança, acaba passando de novo aquela ideia, né, de que o animal é um objeto, que eu compro, de repente eu não gosto, como se fosse algo que estragou, e aí você manda para o conserto e depois você vende. Né? Então, a tendência dessa criança se tornar um adulto que não tem essa visão da posse responsável, ela é uma tendência maior. Então, desde muito cedo, as crianças já podem sim ir aprendendo que os animais não são um ursinho, não são um brinquedo, não são um objeto, né? São seres vivos que sentem dor, que sentem medo, que precisam de carinho, que precisam de cuidados, que precisam ser bem alimentados. E ser bem alimentado não quer dizer não passar fome, não quer dizer encher o animal de comida. É receber uma nutrição, um alimento adequado para aquele animal. Como nós já falamos muito nesse outro vídeo sobre alimentação nos cães e nos gatos. Tem muitos pais que são tutores de primeira viagem e acabam, às vezes, não conhecendo, né, todas as necessidades, os cuidados básicos dos animais. Então é muito triste atender um animal, às vezes, com uma doença grave e às vezes acaba vindo ao óbito,
né? E nós percebemos que as crianças ficam muito chocadas, né? Algo bastante difícil, e às vezes são doenças que poderiam ser evitadas com vacinação, por exemplo. E você percebe que aquele pai, né, ele também fica se sentindo culpado, né, mas por falta de informação algumas vezes. Acabou pegando o animal no criador, achou que não precisava fazer nada, e ele também se sente culpado por ver o filho sofrer, né, sendo que essa perca do animal poderia ter sido evitada, né, além do sofrimento do animal. E o que você pode fazer, né, para esses tutores que você sabe que são tutores de primeira viagem, ou qualquer pessoa, né, que precisa, que está procurando por informações e que não sabe quais são os cuidados básicos que se deve ter com cães e com gatos. Você pode enviar para essa pessoa a Petflix, que é o manual do tutor pet, né? São os primeiros passos, é o básico que todo tutor, que eu gostaria que todo dono de pet, todo tutor de cão e de gato, gostaria que todos soubessem. Eu vou deixar a sugestão aqui no alto, aqui no card, para que você assista e para que você envie para aquela pessoa que você sabe que tem um animalzinho, mas que não sabe de todos esses assuntos importantes que nós tratamos nessa playlist. Então me ajude na divulgação desses vídeos, porque eu já encontrei sim com muitos tutores, né, que acabaram tendo seus animaizinhos acometidos por doenças graves que poderiam ter sido evitadas apenas por desconhecimento. Então tem muitas coisas importantes que eu gostaria que todo mundo soubesse, e foi por isso que eu criei esse canal. Se você não é um inscrito ainda, clica aqui no botão de inscrever-se agora, se inscreva aqui no nosso canal, pois toda terça-feira às 19h45 eu vou te levar informações relevantes como essa. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.